Amado por muitos, odiado por alguns. Pivô de muitas discórdias. Desde que foi lançado, vem movimentando diversas discussões no hobby. Foi a porta de entrada de muitos hobbyistas para os equipamentos FR Sky e vem se tornando um dos equipamentos mais relevantes no cenário, o Tandem X20. Aqueles que são mais antigos no hobby lembrarão que, no ano de 2010, estávamos passando por uma transição no hobby, a substituição da tecnologia 72 MHz pela tecnologia 2.4 GHz. Os rádios 72 MHz eram muito bons e diversos deles serviram como base para rádios 2.4 GHz ou até mesmo foram convertidos pelas suas fabricantes para a nova frequência que estava chegando. Mas muita gente não queria, ou não podia, substituir seus rádios por novos, o que criou uma grande oportunidade de mercado. Nesse contexto de transição, algumas empresas começaram a fabricar e comercializar sistemas de receptores e módulos de transmissão externos que poderiam ser instalados nos rádios 72 MHz, de marcas como Futaba, JR, Hi-Tech e outras, transformando-os em rádios 2.4. A FR Sky foi uma das empresas que obtiveram sucesso com o desenvolvimento e venda desses sistemas, principalmente após a criação do módulo DHT, que podia ser instalado em rádios que vinham de fábrica, sem o slot para módulo externo. Além de desenvolver seus módulos, a FR Sky criava receptores que trabalhavam com protocolos de comunicação de empresas renomadas. Desenvolveu uma série de receptores chamadas DF para trabalhar com rádios Futaba. E foi além, criando um receptor multiprotocolo chamado Delta 8. Pouco tempo depois, a partir de 2011, passamos pelo boom de rádios chineses de baixo custo, como o HK7X e o famosíssimo Turnish 9X. Eram rádios de construção barata e firmware ruim, mas vinham com slot para inserção de módulos externos e aceitavam diversas alterações. Nessa época, começaram a surgir alguns softwares de código aberto para substituir os firmwares desses rádios chineses. E o mais famoso de todos foi o OpenTX. O público comprava esses rádios chineses, trocava o firmware pelo OpenTX e instalava um módulo externo, geralmente da FR Sky. A FR Sky, então, tinha a faca e o queijo na mão para dominar uma enorme parcela do mercado. Em 2013, a empresa pegou seu sistema de transmissão, mais o OpenTX, jogou tudo dentro de um JR9303 e voilá, Taranis X9D. E depois vieram X9D Plus, X9 Lite, QX7, X-Lite, Horus e a FR Sky se transformou nessa gigante do hobby que conhecemos hoje. Atualmente, o mercado de drones é gigante. É o segmento mais aquecido do hobby, e as empresas brigam com unhas e dentes por esses consumidores. E a FR Sky, por um longo período de tempo, se especializou no desenvolvimento de produtos para esse público. Além disso, diversas outras marcas desenvolveram produtos BNF compatíveis com seu protocolo ACCST D8. Entretanto, com o lançamento do novo protocolo Access juntamente com a linha Tandem, esses usuários que possuem diversos modelos ACCST D8 ficaram desamparados, pois os novos rádios lançados pela FR Sky não são mais compatíveis com o antigo protocolo. Apesar da notícia ruim para o público dos drones, o novo protocolo, bem como os novos rádios e receptores, atendem muito bem o público do aeromodelismo. Atualmente, existem 9 variações na linha Tandem. Neste vídeo, iremos focar naquelas mais procuradas pelo público: X18, X20, X20S, X20HD e X20 Pro. O X18 é a opção de menor custo na linha Tandem, sendo comercializado por volta de $280. Além de um acabamento mais simples, possui uma tela de menor resolução,
não possui sensores giroscópicos integrados. Seus gimbals são Hall sensor, porém apenas com molduras de metal. Sua construção é plástica. Possui apenas um módulo Bluetooth para o modo trainer sem fio. Um grande diferencial dessa versão é a disponibilidade de 2 trims adicionais, totalizando 6. X20 e X20S possuem telas de maior resolução, sensor giroscópico integrado e um acabamento mais refinado. Porém, a versão X20S possui ainda gimbals totalmente em alumínio usinados em CNC e um módulo Bluetooth adicional para conexão com dispositivos de áudio. O X20 é comercializado por cerca de $370, enquanto a versão X20S é comercializada por volta de $470. A versão X20 HD é voltada para aqueles que pretendem operar câmeras em seus modelos, para hobby ou para trabalho. Para isso, conta com um sistema de vídeo em alta definição. Seu preço gira em torno de $630. O X20 Pro é a atual versão topo de linha. Além de um acabamento ainda mais refinado, com detalhes em fibra de carbono e mais peças de metal na construção, conta com um novo protocolo de comunicação, o Twin 2.4. Seu preço varia de $930 a $1.000. Os tandem vêm de fábrica com uma bateria LiPo 2S. Além disso, é acompanhado de um case semi-rígido, correia de pescoço, cabo USB tipo C e capas protetoras para as chaves e hand grips para as laterais do rádio. A principal diferença na capacidade de distância de transmissão entre sistemas RC que usam uma banda de 900 MHz e sistemas que usam a banda de 2.4 GHz é a difração e reflexão do sinal por obstruções dentro e ao redor da linha de visão entre o transmissor e o receptor. Essencialmente, sinais de frequência mais baixa, comprimento de onda mais longo, são menos suscetíveis a perdas de intensidade do sinal, por reflexão e difração, pois exigem que objetos maiores afetem o sinal da mesma maneira. Sendo assim, é possível obter maior alcance com segurança utilizando a frequência de 900 MHz, sendo seu uso muito comum para voos de long range. Entretanto, com a frequência de 2.4 GHz, é possível uma comunicação de menor latência, isto é, intervalo entre o envio e a recepção do sinal. Para modelos que voam todo o tempo em linha divisada e curta distância, ambas as frequências são seguras e efetivas. A combinação entre ambas pode aumentar a segurança na operação dos modelos. X20 e X18 podem trabalhar com a frequência de 2.4 GHz, com a frequência de 900 MHz ou com ambas ao mesmo tempo. No modo tandem, ambas as frequências são ativas e funcionais ao mesmo tempo. Em caso de perda de algum dos dois links, o outro permanece ativo, possibilitando o controle do modelo. Podemos entender o módulo de transmissão como as cordas vocais de uma pessoa e os protocolos como a língua materna desse indivíduo. Pessoas que só falam inglês apenas se comunicam com aqueles que também falam inglês, e o mesmo acontece com os protocolos de comunicação. Os rádios da linha tandem possuem os protocolos de comunicação ACC-ST D16 e AXIS. Aqui vale um adendo: o protocolo ACC-ST existe em duas versões, D8, a mais antiga, e D16, mais atual. Aquela compatível com X18 e X20 é a D16. Dessa forma, os tandem são compatíveis com todos os receptores AXIS 2.4 GHz, 900 MHz e tandem. Também são compatíveis com receptores ACC-ST D16. Atualmente, são comercializados os receptores ACC-ST D16 da linha
X, como o X8R. Porém, os rádios possuem um slot para inserção de módulo externo. O módulo externo XJT da própria FrSky torna o tandem compatível com o protocolo ACCST D8. Entretanto, é um custo adicional. FCC é a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos. Uma de suas tarefas é regular o uso de radiofrequência nos Estados Unidos. FCC também pode ser referenciado como non-EU nos anúncios de rádios. LBT significa Listen Before Talk, que também pode ser interpretado como ouvir antes de falar ou receber antes de transmitir. Com o LBT, o dispositivo deve primeiro ouvir o ambiente antes de poder transmitir seus dados. LBT é um sistema utilizado pelo ETSI, Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações, ao qual todos os dispositivos de radiofrequência da União Europeia devem estar em conformidade. LBT também pode estar referenciado como EU nos anúncios de rádio. Residentes da União Europeia devem adquirir rádios na versão LBT ou EU. Já residentes dos Estados Unidos e de outros países devem adquirir rádios na versão FCC ou non-EU. O Ethos foi desenvolvido pela equipe da FrSky em colaboração com membros da comunidade OpenTX. Ele oferece uma experiência personalizada e otimizada para os produtos FrSky, incorporando recursos específicos da marca, ajustes de configuração e interfaces de usuário adaptadas para funcionar perfeitamente com os rádios, receptores e periféricos FrSky. Apesar de ser um firmware totalmente novo e desenvolvido especificamente para produtos FrSky, sua estrutura básica remete muito ao OpenTX, principalmente com relação à lógica de programação com as chaves lógicas e funções especiais. Não é um firmware totalmente permissível quanto o OpenTX, entretanto, ainda assim é muito mais adaptável e permissível que firmwares de marcas tradicionais, como Futaba, Spectrum e JR. Em minha experiência de 2 anos com o Ethos, o sistema nunca limitou minha programação. Usuários de OpenTX e EdgeTX terão uma grande facilidade para manusear o Ethos, pois este apresenta-se com uma interface muito mais amigável ao usuário. Entretanto, usuários de rádios de marcas tradicionais costumam ter dificuldades. Porém, apesar de demandar esforço, o aprendizado é rápido. Na China, o rádio pode ser comprado na loja oficial da FrSky, na AliExpress. Nos Estados Unidos, os tandem estão disponíveis na Amazon USA. Já no Brasil, atualmente, a única loja com disponibilidade dos tandem é a Audiotech Hobby. A tradução do manual do Ethos para português brasileiro está disponível na descrição do vídeo.